Bom dia, senhor. O senhor pode Bom declinar dia. o seu nome completo, por favor? Cláudio José Marques Cordeiro. O senhor é brasileiro. O seu estado civil, senhor Cláudio? Sou brasileiro, solteiro, união estável, mas solteiro. Solteiro. Sua profissão, por gentileza? Comerciante. Comerciante. O seu endereço, por favor? Avenida General Arthur Carvalho, Residencial Turu, casa número 256, Meritiba. Desculpa, eu não vi o... Residencial Turu, número 256, Meritiba, São José de Ribamar. Meritiba. Isso, perfeito. Perfeito. Senhor Cláudio, o senhor é parente de dona Ercília? Meia irmã. Sua irmã? Meia irmã. Meia irmã. Tá certo. O senhor teve conhecimento à época da venda deste imóvel, dessa transação? Não, senhor. Na época, não. Na época, não. Não. O senhor reconhece como sua? Sim. Essa... Perfeito. Sim. O senhor não concordou com essa venda? Essa assinatura foi posterior à venda. Quantos dias? 15. 15 dias. Mas o senhor sabia da venda, então? Não. Eu fui procurado pelo advogado dela, na época, ele é falecido, mas na época o Dr. Luiz Silva Campos. Ela tinha sido nomeada pelo Dr. Lourival Cerejo para ser inventariante. Era uma ação tanto minha quanto dela. Ela foi nomeada pela idade, ele achou melhor assim. E eu, para dar celeridade, eu disse que eu não ia me opor a nenhuma ação judicial dentro da vara de sucessão. Perfeito. Agora, o que ela poderia ter feito fora, isso aí eu também não posso concordar. E o dinheiro da venda, ele foi trazido para o inventário? Não, conta particular, inclusive colado no processo. Eu depois descobri. Ficou com ela o dinheiro? Sim. Entendi. Ela hoje é viva? Excelente. Pelo que eu soube, que nós não temos contato. Eu não tenho contato com nenhum dos outros 4 herdeiros. Somos todos meio-irmãos. Meu pai teve vários filhos em relacionamentos diferentes. Pelo que eu fiquei sabendo, ela está doente. Tá? Pelo que foi me passado, ela está com CA, não sei em que fase, mas ela é viva. Entendi. O senhor tinha conhecimento desse imóvel antes do início do inventário, ou no começo do inventário, ele era ocupado por uma pessoa, por um terceiro? Sim. O senhor tinha Era bem um terceiro, era a mãe do falecido, do meu pai, minha avó. Mas, posteriormente, houve Pelo meu tio. E houve uma ação contra essa pessoa? Foi, da Ercília. E o senhor tem conhecimento do estado em que se encontrava o imóvel? Na época, a gente não conseguiu. Ela me pediu um auxílio, na época foi o único contato que nós tivemos. Ele dificultou o acesso, esse meu tio. E assim, eu não tive o acesso à área do imóvel. Mas o que foi discutido é que ela iria locar para reformar o imóvel. O senhor conhece esse? Sim. É esse aqui? Perfeito. O senhor conhece essas fotos? Sim. Tá? Depois eu vi no processo de inventário, sim. As fotos? Sim. Porque foi invadido. O imóvel atual hoje, ele está nessas... Não. Foi reformado todo? Sim. Por quem? Não sei, acredito que tenha sido pela outra parte. Não sei, não posso ler. Pelo que eu vi, sim. Entendi. E essa reforma, o senhor chegou a ir lá no imóvel atualmente? Não. Não, só na frente. Só na frente, o senhor não chegou a entrar? Não chegou a entrar? Não. Mas pela frente há condições de... Não, mas sim, ela reformou. Reformou todo o imóvel. Me diga uma coisa, em relação a esse imóvel propriamente dito, o senhor tinha conhecimento de que havia pedido para a sua alienação no processo? Para alienar, sim. O senhor tinha conhecimento? Várias, porque como o processo hoje ele é visto pelo jurisconsulte, eu vi os pedidos e as negativas de todo juiz que passaram pela vara. Entendi. Me diga uma coisa, em relação na época, porque isso foi em 2009. De 2009 até o momento que o senhor ingressou com a ação, o senhor não se interessou em saber... Eu não morava aqui. Perfeito, mas o senhor se puder esperar a minha pergunta. Ok. Se de 2009 até o momento que o senhor ingressou com a ação, o senhor não teve interesse de verificar o imóvel, de saber qual o destino do imóvel? Excelência, se o senhor me permite falar, né? Eu tive... esse processo ele tem 25 anos. Para ser mais exato, 24. 24.
na época, esse processo era da vara de família, e todas as tentativas que nós fizemos, como eram 5 herdeiros e não tínhamos nenhum contato, de tentar acordo, e eu era até menor na época era representado pela minha mãe, meus irmãos mais velhos, eles interferiam para que isso não acontecesse. Logicamente que vai chegando a um tempo, quando você vai chegando, eu fiquei de maior esse processo, eu já tinha 7 anos. Então, se o senhor permite uma posição pessoal, eu vi até que a vara atrapalhava a celeridade desse processo. Porque foram feitos vários pedidos de remoção, de prestação de conta, e na época era o doutor Cerejo, era acadêmico do curso de Direito, conversei com ele, mas sempre ele se mostrava favorável, mas eu era muito novo para assumir tudo isso. Então, todos os meus irmãos mais velhos tiveram essas atitudes, tanto que foram excluídos todos os bens, porque não foram mais encontrados nenhum, inclusive essa peça foi minha. E ficou eu, que era menor, e minha outra irmã, que é menor ainda, que hoje é maior, na época era menor, Luma. E hoje eu represento praticamente ela, eu e ela. Hoje, quantos herdeiros são? Pela peça que nós colocamos, pelos adiantamentos que todos já tiveram, a gente pediu a exclusão, inclusive, desses herdeiros para, na época, do Dr. Itaécio, hoje nós seríamos 2, eu e a Luma. Porque a Isília e o Francisco e o Fernando já se dispuseram de vários bens, inclusive já passaram muito da parte ideal que eles teriam direito no quinhão, e nós pedimos a exclusão deles. Perfeito. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Não, só que a questão do que eu estou representando no espólio, tá? Apesar dessa minha posição pessoal, como eu coloquei, eu concordei com ações judiciais, não que ela fosse fazer relações comerciais, particulares, pegar dinheiro, eram ações judiciais. Eu fui na Procuradoria do Estado, na Fazenda Pública, fui informado também que, mesmo que tivesse registro em nome de outra pessoa, teria que ter pagamento de tributo. E foi muito claro para o doutor Itaécio, na audiência que estava presente o doutor Pedro, que tem que ter a totalidade. Mesmo que 4 tivessem concordado, se não fosse 5. Ok. Doutor, tem perguntas? Tem, senhor. Pois não. Seu Cláudio. No microfone, por gentileza, doutor. Seu Cláudio, o senhor tem conhecimento se os requeridos pagaram os impostos referente a esse imóvel? Qual imóvel? Com a JAP? O imóvel oriundo da lide. Não acredito. Pelo que eu juntei até então, que lá ficou responsável a pagar o IPTU, não tinha sido pago. Sim. E também o caso, estavam aguardando um alvará para pagar o intervivos, né, o causa da morte, eu não sei qual especificamente. A dona Cília, quando fez a alienação do imóvel, ela lhe comunicou? Não. Quando o senhor tomou conhecimento da alienação do imóvel? Quando eu cheguei aqui, 2016. Sim, até então, posso complementar? Pois não. Até então, as informações que eu tinha eram informações processuais. Inclusive, para o juízo competente da vara, esse imóvel encontrava-se alugado. Eu fiquei sabendo depois que eu tive um contato com a requerida. Sem mais perguntas, Excelência. Tá, obrigado.